Trust ou Confiança é um daqueles filmes que nos mostra uma invasão domiciliar dando cada vez mais errada à medida que as coisas vão escalonando. Mas será que ele é um bom filme? É isso que nós iremos descobrir hoje nesse vídeo, então cuidado aí para vocês não se trancarem acidentalmente dentro de um cômodo, se ajeitem na sua cadeira e simbora falar de Trust. O filme é dirigido pela Carlson Young, que dirigiu o filme Upgrade, As Cores do Amor. E ela atuou também na série de Scream, né? Que é aquela série inspirada em Pânico. Ela fez a Brooke ali. Quem lembra dela? Uma personagem que eu achava muito da hora ali em Scream. O roteiro ficou a cargo da Didi Lavigne, que é uma escritora de livros. Na trama desse filme, nós vamos ter a Laura Lane, uma mulher famosa por interpretar uma dessas sitcoms desde criança. Por conta disso, né? Por conta desse papel na televisão que ela vem fazendo há muito tempo, ela meio que vai se tornar uma das queridinhas dos Estados Unidos. Mas tudo vai mudar quando algumas fotos íntimas dela acabam vazando, incluindo ali um teste de gravidez, um teste positivo de gravidez. Ela decide então dar um tempo e ir se isolar ali de tudo para conseguir espairecer e pensar nos próximos passos. Porém, ela vai se deparar com desafios ainda maiores quando invadem a casa que ela está hospedada. Eu achei a premissa do filme bem interessante. Eu curto esses filmes de home invasion, né? Essas invasões domiciliares. Eu acho que dá pra você criar um suspense muito bom através desse elemento. O problema pra mim é que esse filme ele vai falhar demais em fazer isso. Nós não sabemos todos os detalhes do que aconteceu com a Lauren Lane, mas o filme vai jogando aos poucos algumas informações para nós. E por ser um filme teoricamente curto, né? Ele tem apenas 1h30, ele vai fazer isso de forma bem apressada. Então com 20 minutos ali nós já sabemos mais ou menos tudo o que aconteceu, o que de fato está passando com ela, né? Quem é o pai daquela criança e afins. E aí sim ele vai dar mais espaço para entrar nessa trama da invasão domiciliar em si. Mas tem algo no começo desse filme que me despertou também bastante a atenção, né? Que eu acho que poderia ter sido melhor explorado nesse filme. E ao decorrer do vídeo vocês vão ver que eu sempre vou falar isso, que uma coisa é interessante, mas poderia ter sido melhor explorado durante o filme. Bom, logo no começo nós vamos ver a Lauren criança indo fazer ali a audição para aquela série que ela vai ganhar o papel e fazer a série por 11 anos ali, né? A série tá indo pra 11ª temporada, então ela já tá mais de uma década fazendo apenas aquela série ali e ganhou muito dinheiro com isso, viu? Bom, mas aí nós vemos que a garota ali, ela tá um pouco nervosa, né? E como qualquer criança, ela meio que vai buscar um pouco do apoio da mãe dela. Só que aí a gente vê que a mãe dela esnoba ela completamente, sabe? Ainda no começo desse filme nós vamos ver através de uma ligação ali que a mãe da Lauren, ela é uma daquelas mães que usam a filha como se fosse uma empresa, sabe? Ela vê na filha dela um meio de ganhar dinheiro e apenas isso, sabe? Ela não vê a filha dela como uma pessoa, mas sim como um cartão de crédito, né? A filha dela lá só tá pra ganhar dinheiro e dar o dinheiro pra ela. Mais ou menos isso, sabe? Nesse começo do filme eles pincelam isso, mas como eu falei, isso não vai ser tão bem aprofundado aqui como muitas coisas nesse filme, né? E eu acho que isso tinha muito potencial, né? Porque seria interessante falar sobre isso, até porque a diretora, né, a Carlson Young, ela também é uma atriz, então ela sabe como que é a pressão de ser uma atriz. Muitos pais colocam essa pressão nos seus filhos. A gente vê atualmente, né, os pais colocando pressão nos filhos para eles serem influencers, né, para eles ganharem dinheiro com a internet. Então a gente vai ver os pais gravando toda a rotina dos filhos ali, mesmo que os filhos não queiram e tudo mais. Eu acho que isso poderia ter sido melhor desenvolvido, seria uma coisa bem mais interessante no decorrer do filme, até trazendo esse paralelo entre a mãe escrota da Lauren e a Lauren estar grávida e querer ser uma mãe melhor e afins. Mas, eu já falei aí, não tem muito desenvolvimento nisso, né? Vamos ter também alguns personagens que vão acabar se somando à trama depois dos 30 primeiros minutos do filme, o que eu acho que não acaba sendo uma escolha muito boa. Eu entendo que esses personagens eles sejam fundamentais para que a trama continue a funcionar, porém isso meio que vai fazer com que a montagem do filme se torne algo um pouco
pouco mais corrida. Em um momento nós vamos estar em um núcleo, em outro momento nós vamos estar em outro, então vai tirar um pouco do peso ali do núcleo que está a Lauren, né? Porque neste ponto do filme, a Lauren já se trancou ali pra ficar isolada ali das pessoas que invadiram a casa e ela acaba ficando presa, né? Ela fica presa dentro desse quarto aí, então tira um pouco do núcleo, um pouco da carga dramática, um pouco do peso realmente que tem ela estar dentro deste local e tentando achar uma maneira de escapar ali e não dar de cara ali com as pessoas que invadiram a casa que ela está hospedada. Mas novamente eu consigo entender que esses personagens vão ser fundamentais para que a história continue a girar. Eu só acho que, pô, poderia ter dado mais foco pra Lauren presa dentro desse quarto, tentando achar uma maneira de escapar, né? Uma última coisa nessa parte sem spoilers é que o filme em seu começo vai lidar com isso de como a internet e ser famosa pode ser uma coisa meio ruim, porque um hacker vazou as fotos íntimas de uma mulher ali e isso praticamente destrói a carreira dela. Começa então os assédios dos jornalistas, né, que tudo bem, a gente pode até pensar ali, levar por um outro lado, de que eles estejam fazendo um trabalho deles, mas em muitos momentos os jornalistas eles são frios até demais, eles se importam menos com o que a pessoa está sentindo e mais em dar uma matéria, mais em receber ali uma notícia, passar uma notícia, receber um furo ali e afins. Eu sou jornalista de formação, né, eu fiz faculdade de jornalismo, sou formado, e uma das matérias que nós temos na faculdade é de ética jornalística, né? Na verdade é a de ética, só que ela está mais atrelada ao emprego de jornalista mesmo, ela tá mais atrelada ali à função de jornalista, o que um jornalista deve ou não fazer, né? Como você não ser uma pessoa escrota no final das contas, né? Mas eu vejo que muitas vezes isso não é tão bem respeitado assim, né? Porque quem tem mais informações tem mais repercussão no final das contas, e quem tem mais repercussão ganha mais dinheiro. Então as pessoas meio que passam por cima da ética ali só pra conquistar alguma coisa, só pra conseguir uma notícia ali, conseguir um furo, algo que ninguém mais sabe e dar essa notícia, consequentemente vir a repercussão e consequentemente vir o dinheiro também. Mas novamente isso também é bem pincelado ali na trama e isso não é tão bem desenvolvido. A sensação que eu fico um pouco com esse filme é que ele tinha muitos assuntos interessantes, mas ele não consegue desenvolver tão bem nenhum desses assuntos, sabe? Isso é uma coisa que eu venho notando em muitos filmes, né? Depois que eu comecei a trazer cada vez mais conteúdos aqui, eu tô vendo mais filmes. Então, eu tô vendo que muitos filmes, principalmente filmes dos Estados Unidos, querem falar sobre muitas coisas e acabam falando sobre nada, sabe? Acabam tendo muitos núcleos, acabam tentando falar sobre muitas coisas e não conseguem desenvolver nada ali de uma forma coesa, de uma forma que seja boa, sabe? Mas pra eu conseguir desenvolver melhor as minhas ideias, pra eu conseguir aprofundar as ideias aqui, né, e não ser igual esse filme, eu vou pedir aqui pra vocês que não assistiram o filme ainda, ir lá assistir o filme e depois retornar aqui, ou se vocês querem saber a história do filme e não querem ir lá assistir, continuem aqui comigo que eu vou continuar contando a história do filme e também continuar expressando as minhas ideias sobre ele e falar um pouco mais sobre ele agora com spoilers. Então, toca a intro aí da Zona de Spoilers Produção. Galera, antes de continuarmos com esse vídeo, eu quero falar com vocês sobre o serviço da NordVPN. Esse que é um serviço maravilhoso que eu já estou usando faz meses e eu posso dizer, é um serviço de ótima qualidade. Você consegue usar ele no seu computador, você consegue usar ele no seu celular, no tablet, você vai conseguir utilizar em todas as suas máquinas. Esse serviço vai garantir ali que você não receba ali um hacker invadindo o seu PC, invadindo a sua máquina e vazando todos os seus dados, fora que sempre que você entrar em um site malicioso, ele vai te avisar para você sair o mais rápido possível, que aquele site pode conter vírus, malwares e muito mais. Fora que para nós que somos cinéfilos, amantes da sétima arte, é um serviço fundamental, porque o catálogo de streamings aqui no Brasil são muito reduzidos, então você paga por um serviço ali, um serviço caro muitas vezes, e o catálogo é bem reduzido, só que lá fora o catálogo é ainda maior, é um catálogo muito grande mesmo. Então com a NordVPN você consegue mudar a sua localização e assim acessar muitos filmes novos, acessar um catálogo gigantesco de filmes novos em streamings que tem lá fora, mas não tem aqui. Então eu sempre aconselho que vocês utilizem a NordVPN e com o meu link que está aí na descrição, vocês conseguem garantir ali um desconto maravilhoso no plano de 2 anos. Galera, vai ficar um preço super camarada. Eu aconselho demais que vocês entrem aí no link e vejam também as muitas outras coisas que a NordVPN pode proporcionar para vocês. Então não esquece de acessar o link aí e também vai ajudar bastante aqui o canal vocês acessando o link, né? Muito obrigado e agora sim, vamos voltar para o vídeo. Atenção, você está entrando na zona de spoilers.
assista por sua conta e risco. Bom, nós vamos ver que a Lauren ela chega nesse Airbnb e a gente vai notar uma coisa ali que é uma coisa bem escrota mesmo, é que o gerente deste local, né, o homem ali que toma conta desse local para o casal que é dono do local, ele tem câmeras escondidas ali naquela pousada e vai gravando as pessoas. De uma maneira bem escrota, né? E isso é mais uma amostra de como muitas vezes a tecnologia joga contra as pessoas, muitas vezes, principalmente as mulheres. No caso desse filme, mostra muito isso, como a tecnologia, ela meio que tá sendo usada contra as mulheres, né? Lógico, a tecnologia não tem culpa nenhuma, no final das contas são os homens que utilizam a tecnologia contra as mulheres, né? Os homens que são babacas ali, igual esse cara, né? O tio e o amigo dele ali, o cara que mora junto com eles, decidem ir até aquele local pra roubar os pertences dela, porque eles sabem que ela é muito rica, que ela tem um Porsche ali, e eles querem roubar tudo ali e vazar, né? Só que eles só querem entrar, pegar as coisas e sair vazada. Porém, o cachorro dela, o George, ele meio que acaba acordando ela e ele acaba mordendo também um dos assaltantes. Só que ele dá um chute ali no cachorro e o cachorro sai correndo ali, coitado, né? Só que esse é o tempo dela conseguir se trancar meio que nesse quarto do pânico ali que tem uma porta muito resistente. O gerente desse local ali, que é aquele homem que tinha as câmeras, ele chega meio que pra impedir que esses dois bocós façam merda, só que eles são os bandidos atrapalhados, né? Esses caras aqui, eles são muito burros. Eles acabam matando o garoto ali quando a arma dispara ali depois de uma confusão. Só que aí eles começam a ficar bravos com a garota, achando que é tudo culpa dela. E aí eles tentam forçar a porta a quebrar, só que, pô, eles não conseguem, né? A porta é de metal e também a maçaneta acaba quebrando e ela fica presa lá dentro. E ela tenta negociar com eles, dizendo que ela não vai contar pra ninguém, só que isso deixa eles mais bravos ainda. E eles tentam atirar na porta, só que a porta é feita de um metal muito resistente. Então a bala meio que começa a ricochetear e uma vai acertar o braço do Darren, enquanto a outra vai acertar a cabeça desse bocó que tá atirando, né? E pô, caraca, essa parte aí eu falei, pô, esse filme tá testando a minha paciência aqui. Só os bandidos são os bandidos atrapalhados, né, mano? São os bandidos burros. E aí o Darren, como ele foi ferido, ele vai até o hospital pra tentar pedir ajuda e é nesse momento ali que nós vamos ter alguns outros personagens se somando à trama. Bom, um pouco antes disso a gente descobriu quem que era o pai daquela criança, que na verdade é o Peter, o pai da Lauren na série, né? O homem que faz o pai da Lauren ali na série, ele também tava tendo um caso com ela ali, um caso fora do casamento, né? Porque ele é casado, e aí ele acabou engravidando ela. Isso pra mim é muito bizarro, porque por mais que ela seja uma mulher de mais de 20 anos, ele meio que viu ela crescer, sabe? Na verdade ele viu ela crescer realmente. Ele começou a contracenar com ela quando ela ainda era uma criança e mesmo assim ele se sentiu atraído por ela 10 anos depois, sabe? Isso é muito paia, pô. Pelo menos ela tinha mais de 20 anos quando eles começaram a ter este caso. Eu espero, na verdade, que ela já tinha mais de 20 anos, mas eu não tenho certeza, né? Eu sei que na atual situação ela já tem mais de 20 anos. E aí ele meio que vai contratar um homem para dar cabo dela, porque ele não quer que essa história vaze, que ele teve um caso fora do casamento e que ela ficou grávida dele, porque aí isso meio que pode acabar com a carreira dele, entre aspas, né? Porque afinal de contas, ele viu ela crescer, então as pessoas poderiam achar estranho, sem contar que ele também traiu a esposa dele e afins. E aí que eu digo que mais personagens vão se somar a essa narrativa, e aí vai criar meio que uma confusão nesse filme, porque nós vamos ter vários núcleos diferentes. Então nós vamos ter o núcleo deste homem que vai tentar achar a garota, e ele vai conseguir uma pista após uma outra personagem, a Loretta, resgatar o George, que é o cachorro da Lauren. Ele que estava ali na beira da estrada e ela pega ele pra levar para o veterinário, que ele tava com a pata quebrada, e aí ela tira uma foto dele e posta ali nas redes sociais para encontrar a dona. Ele então vai atrás da Loretta para tentar descobrir mais informações, e aí a gente vai ver também um outro núcleo, que é o núcleo dos policiais, porque quando o Darren foi para o hospital, eles chamaram a polícia, porque ele tinha tomado um tiro. Isso acho que é procedimento padrão, né? Quando chega uma pessoa que tomou um tiro, você automaticamente é obrigado a chamar a polícia. Então eles também vão começar a investigar para saber o que está acontecendo. Eles já sabem algumas informações, como por exemplo, que tem uma mulher que está presa em algum local, porque o Darren, ele fala isso para o médico, e o médico passa isso para a polícia, só que eles não sabem ainda aonde está essa mulher, porque afinal de contas, o Darren, ele não quer falar nada, porque ele não quer se incriminar e voltar para a cadeia. E aí nós
vamos também ter o núcleo do próprio Darren fugindo do hospital. Então nós vamos ter 4 núcleos diferentes que vão se unir de certa forma no final do filme. E mais esse núcleo da Lauren tentando escapar daquele local que vai se tornando cada vez mais inóspito, um local que vai se tornando cada vez mais difícil ali dela ficar presa ali, porque tem ratos naquele local, os ratos vão mordendo a mão dela ali, inclusive uma cena bem grotesca ali, bem agoniante mesmo. Depois nós vamos ter um cano que quebra e começa a vazar água, então ela tem que dar um jeito de sair dali antes que ela acabe se afogando. Eu acho que se o filme focasse mais nessa parte dela tentando escapar e bolasse algumas coisas diferentes para esses momentos, o filme poderia ter sido bem melhor, porque o drama ele realmente estava mais atrelado a essa garota tentando escapar deste local sozinha, não nessas pessoas tentando encontrar ela. Isso eu não tava querendo ver tanto, eu tava querendo ver mais como que ela ia escapar daquele local, sabe? Eu acho que o filme ele perde um pouco indo para outros lugares e não ficando dentro desse quarto e mostrando o desespero dela, mostrando como tá uma situação horrível ali e tudo mais. Até porque eu acho também que se fosse ficar só no quarto, poderia ficar maçante, mas eu acho que dependendo da forma como você faz, você poderia criar uma coisa bem desesperadora, sabe? Eu realmente acho que seria melhor focar mais na parte ali dela presa dentro deste local, né? No final das contas, o George vai achar o caminho de casa novamente e a Loretta vai seguir ele. Porém, o capanga do Peter, né, o Croft, né, que é aquele homem que foi mandado para dar cabo da Lauren, consegue encontrar também aquela casa, porque ele tava seguindo a mulher. E aí, de certa forma, ele acaba salvando ela, entre aspas, porque o Darren, que tinha fugido do hospital, pegou ela como refém. E aí, o Croft chega e mata ela. E aí, depois ele pega ela como refém, né? E aí, eles conseguem, de fato, encontrar a garota, né? Só que o Croft, ele decide deixar ela lá pra morrer, né? Porque, ela, afinal de contas, ela vai morrer afogada. Porém, quando ele vai matar a Loretta ali pra não ter pontas soltas, nós vemos ali que a nossa querida Lauren conseguiu escapar, né? A Lauren, ela tinha um martelo dentro daquele quarto, não sei da onde que ela tirou esse martelo, mas tinha esse martelo lá, e ela consegue quebrar as dobradiças, né? Ela tira ali meio que um negócio que fica na dobradiça, ela tira, e aí a porta cai em cima desse otário, né? Porque ele fica do lado da porta pra matar a mulher ali, então a porta cai nele e a Lauren consegue fugir dele ali. Começa então ali uma nova perseguição entre essas duas pessoas, tanto o Croft quanto a Lauren, né? Afinal de contas, a Loretta foi desmaiada pelo Croft, né? Eu pensei que ele mataria ela nesse momento, mas tá bom, ele só desmaia ela, né? E essa perseguição, ela vai terminar com a garota ali com um pedaço de ferro, se eu não me engano, é como se fosse um pedaço de ferro ali. Ela pega e consegue matar o Croft ali, e no final das contas, a polícia chega ali, porque eles tinham recebido ali um chamado da central, dizendo onde era a casa que aquele garoto que havia morrido no começo do filme, ele era gerente, né? E enfim, né, pô, eu dei uma corrida nesse final, porque realmente esse filme não é lá essas coisas, né? Peço perdão aí. No final, nós vemos a garota pegando seu celular e postando no Instagram o teste de gravidez, revelando quem é o seu pai. Não, no caso, o pai do filho dela, né? Não o pai dela. E nós vemos o Peter sendo preso e a garota com seu bebê e o George caminhando pela rua. E assim, eu não acho que esse filme ele seja péssimo, né? Eu realmente não gostei dele, como vocês vêm vendo ao longo do vídeo. Eu tô falando, né, que eu não curti tanto ele, mas eu consigo ver algumas coisas interessantes ali que poderiam ser melhores utilizadas na trama. Como eu já falei, esse fato da tecnologia muitas vezes prejudicar muito as mulheres, né? Como eu disse, não é a tecnologia em si, mas como os homens utilizam a tecnologia para prejudicar as mulheres, né? Como esses homens toscos, igual esse cara aí que tem essa câmera no Airbnb, ou como o hacker ali que vaza fotos íntimas dela e tudo mais, né? Então tem esse lado que eu acho que é bem interessante, mas não é bem desenvolvido ao longo da trama. Também esse lance da mãe dela, eu gostaria de ter visto mais sobre isso, sobre a relação dela com a mãe dela, né? Mas como eu falei, isso também não é bem desenvolvido. Eu acho que o filme ele perde muito em não desenvolver alguns assuntos interessantes, sabe? Por ele ir para muitos núcleos diferentes, ele acaba meio que perdendo um pouco do foco ali de desenvolver esses aspectos que ele inicia uma conversa, mas ele não encerra essa conversa, sabe? E eu também acho que o filme ele poderia ter focado um pouco mais em desenvolver também esse lado dela presa dentro deste local. E o filme poderia ter desenvolvido esses temas primeiro, e aí depois ela estar presa dentro desse local ali, ou usar ela estar presa dentro desse local para meio que desenvolver esses outros temas, sabe? Mas não, o filme escolhe fazer de uma maneira diferente, e eu não curti da maneira que ele fez, né?
Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo e também do filme. Então comentem aí, gostou do filme, não gostou do filme, vai assistir o filme porque não assistiu antes, ou pô, desistiu da ideia de assistir o filme depois dessa crítica. Então comenta aí, vamos trocar essa ideia maneirinha. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perderem nenhum vídeo maneiro que eu for fazendo para vocês. Me siga nas outras redes sociais, o link está aí na descrição com conteúdos bem interessantes por lá também, vídeos curtos, né, cortes de vídeos longos aqui do canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, fãs de filmes de suspense, fãs de filmes de terror. Compartilhe aí com ele para ele conhecer aqui o meu trabalho, que eu espero que vocês tenham gostado bastante. Agradeço demais a vocês que ficaram até aqui, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!